Aula 101. Já vou dar algumas dicas aqui de como eu estou estruturando as aulas. Eu estou colocando como aula 100, né, as aulas da primeira série, aula 200, as aulas da segunda série, e aula 300, as aulas da terceira série. Então, 101 significa que é a primeira aula da primeira série. 110 é a 10ª aula da primeira série. 230 é a 30ª aula da segunda série e assim sucessivamente. Tudo bem, pessoal? Então, vamos dar início, né? Vamos falar um pouco sobre o que é a notação científica, né? Bom, basicamente, pessoal, em física a gente costuma utilizar números muito grandes ou números muito pequenos. Por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, a velocidade da luz no vácuo, ela é de aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Mas, muitas vezes, a gente vai ter que multiplicar esses dados muito grandes por outros dados grandes ou dados pequenos, e essa conta acaba ficando um pouco complicada se a gente constrói ela, se a gente faz ela com esse monte de zero, correto? Então, para facilitar a nossa vida, né, a gente utiliza a notação científica ou a escrita aí do número na base de 10, né? Então, aqui eu tenho dois exemplos. Eu tenho primeiro a carga elementar, né, que é um número muito pequeno. Esse número, olha só, 0,000000000, vários zeros aqui, né? 16 Coulomb. Coulomb, para quem não sabe, é a unidade de medida no Sistema Internacional para a Carga Elétrica, tudo bem? Essa mesma coisa aqui, ó, escrito em notação científica, fica dessa forma, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Note como fica muito mais compacto, muito mais fácil de se trabalhar. E como que eu chego nesse número menos 19? Como que eu chego nesse número 1,6? A gente vai aprender isso ao longo dessa aula, né? A mesma coisa acontece aqui com a velocidade da luz no vácuo, 300 milhões de metros por segundo. Para escrever isso em notação científica, ficaria 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Muito mais compacto, né, do que carregar esse monte de zero aqui, beleza? Então vamos lá. Como que é a estrutura da notação científica? Bom, a estrutura da notação científica é dessa forma. É um número que eu estou chamando aqui de A, né? Multiplicado por 10. Esse 10 é o que a gente chama de base de 10, elevado a um expoente n. Então, essa mantissa aqui, ó, que é o número que vem na frente da base de 10, tem que ser um número de tal maneira que ele é menor ou igual a 1 e maior e menor do que 10. Então tem que estar ali entre 1 e 10. Como ele é menor ou igual a 1, pode assumir o valor 1. Mas como ele é só menor do que 10, não pode assumir 10. Se for 10, a gente tem que manipular de tal maneira que esse 10 vire 1. Beleza? Então, por exemplo, eu vou pegar um número qualquer aqui, ó, 6,3 vezes 10 a quarta. Olha para a mantissa, está entre 1 e 10? Tá, né? 6,3 está nesse intervalo de 1 a 10. Então, está na forma que a nossa mantissa deve assumir. Mas se eu tenho aqui, por exemplo, 13,2 vezes 10 a quarta, 13,2 está entre 1 e 10? Não está, né? Então, eu tenho que transformar ele para um número entre 1 e 10. Como eu faço isso? Basicamente, eu vou explicar daqui a pouco, a gente desloca a vírgula. Então, tá vendo que a vírgula está aqui, ó, entre o 3 e o 2? Eu vou andar uma casa para a esquerda. E quando eu ando com a vírgula uma casa para a esquerda, isso fica assim, 1,32, correto? Só que como eu andei uma casa para a esquerda, eu tenho que aumentar um número aqui na minha potência. Então vai ficar 1,32 vezes 10 elevado a 5. Então 13,2 vezes 10 a quarta é exatamente a mesma coisa que 1,32 vezes 10 a 5, elevado a 5, né? No entanto, a forma correta de se representar em notação científica é dessa forma, né? Com a mantissa aqui, um número entre 1 e 10, beleza? Continuando, né? Escrevendo um número em notação científica. Bom, pessoal, para a gente escrever esse número em notação científica, nós vamos precisar deslocar a vírgula, seja ela para a esquerda, seja ela para a direita. E cada casa que a gente desloca a vírgula para a direita ou para a esquerda, a gente diminui, né, se for para a direita, ou aumenta o expoente, né, se for para a esquerda. Então, olha só as regras aqui. A cada casa que deslocamos para a esquerda, então lembre, para a esquerda, nós aumentamos uma unidade no expoente. A cada casa deslocada para a direita, nós diminuímos uma unidade no expoente. Então, basicamente, a gente vai ter o seguinte: números grandes maiores do que 10,
a gente vai ter que andar com a vírgula para a esquerda. E como a gente anda com a vírgula para a esquerda, a gente vai aumentar o expoente, beleza? Agora, números menores do que 1, a gente vai acabar tendo que andar com a vírgula para a direita. E quando a gente anda com a vírgula para a direita, a gente vai diminuir o expoente, tudo bem? Então, olha só aqui o número, 35.000. Aonde está a vírgula desse número? É a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Os números inteiros, pessoal, a gente pode suprimir a vírgula, né? Só que ela se encontra aqui, ó, ao final do número, tá? Tá vendo que se eu colocar uma vírgula ali, não altera o número 35.000? Mas, se diferente eu coloco a vírgula aqui, ó, aí já não é mais 35.000, né? É o número 35, beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui o número 35.000. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Descartar. Sim. Então, vamos lá, pessoal. 35.000. Como que eu faço? A vírgula está aqui, como eu disse. A gente vai andar 3 casas, aliás, 3 não, né? Vamos contar aqui. Vou andar uma. Que número formou? Formou o número 3.500. 3.500 está entre 1 e 10? Não está, né? Então eu continuo andando. Vou andar mais uma casa. 2. 35.000. Aqui, com a vírgula aqui, né, ficaria o número 350. Ainda não está entre 1 e 10. Vou andar mais uma. Opa, formou o número 35. Também não está entre 1 e 10. Quando eu ando mais uma casa aqui, ó, fica o número 3,5. 3,5 está entre 1 e 10? Sim, 3,5 está entre 1 e 10. Então, nós já achamos a nossa mantissa. Ela é 3,5 vezes 10 elevado a um expoente. Qual expoente é esse? Bom, quantas casas nós andamos? Andamos 1, 2, 3, 4. Então, o expoente eu sei que vai ser 4. Só que mais 4 ou menos 4? Vai depender, a gente andou para a direita ou para a esquerda. Como a gente andou para a esquerda ó, a gente aumenta o expoente. Então, vai ser mais 4. Como é mais 4, a gente pode deixar simplesmente 4. Se eu tivesse andado com a vírgula para a direita, teria sido menos 4, tudo bem? Então, primeiro passo, a gente aqui, ó, como o número é inteiro, né, a vírgula está ao final do número, né, como eu expliquei aqui para vocês, fica assim, ó, 35.000. A gente vai deslocar a vírgula até chegar na mantissa, né, que é aquele número entre 1 e 10. Andamos aqui, ó, 4 casas para a esquerda. Como eu fiz isso, ficou o número 3,5. 3,5 é a nossa mantissa, o número A lá da estrutura, vezes 10 elevado a um expoente n. Esse expoente é o número de casas que eu andei. Como andamos 4 casas para a esquerda, a potência ficará 4. Então, fica 35.000 igual a 3,5 vezes 10 a quarta. Positivo, né? Porque eu andei para a esquerda. Se eu tivesse andado para a direita, seria negativo, tá? Só para a gente representar aqui, pessoal, eu poderia escrever esse número 35.000 de diversas maneiras. Uma delas é 35.000 vezes 10 elevado a zero. Qualquer número, exceto o próprio zero elevado a zero, é igual a 1. Então, 10 elevado a zero é 1, né? 1 vezes 35.000 dá o próprio 35.000. Se eu ando uma casa para a esquerda, fica o número 3.500. 3.500, só que como eu andei uma casa para a esquerda, eu tenho que aumentar 1 na potência, né? Vezes 10 a 1. Se eu andar mais uma, ficaria o número 350. Como eu andei mais uma casa, eu aumento mais uma ali na potência, vezes 10 ao quadrado. Andei mais uma, fica 35 vezes 10 ao cubo, né? E se eu andar mais uma, 3,5 vezes 10 a quarta. Note que todos esses números representam o mesmo número, representa 35.000. Só que a forma correta de se expressar na notação científica é dessa forma aqui, correto? Posso continuar andando com a vírgula? Posso, né? Se eu andar mais uma para a esquerda, ficaria 0,35 vezes 10 a quinta. 0,035 vezes 10 a sexta. 0,0035 vezes 10 a sétima. E assim sucessivamente. Tudo isso representa o mesmo número, beleza? Continuando aqui. De modo geral, quando o número é maior do que 10, andamos com a vírgula para a esquerda. Já expliquei isso anteriormente, né? No entanto, quando o número é menor do que 1, para a gente achar o número entre 1 e 10, a gente vai ter que andar com a vírgula para a direita. E nesse caso,
o expoente fica negativo. Então, aqui um exemplo, eu tenho o número 0,0027. Esse número não está entre 1 e 10, né? Ele é menor do que 1. Então, tá vendo que quando o número é menor do que 1, ou quando ele não é inteiro, a vírgula já está aqui aparente, né? Ela não fica ao final do número, como era no caso do número inteiro. Então, a gente vai começar a deslocar até achar um número entre 1 e 10. Eu vou andar aqui, ó, a primeira casa. Fica o número 0,027. Ainda não está entre 1 e 10. Ando mais uma. 0,27. Ainda é menor do que 1, né? Ando mais uma. 2,7. Opa, 2,7 está claramente entre 1 e 10. Então, a nossa mantissa é 2,7 vezes 10, né? Elevado a um expoente. Qual expoente é esse? Bom, quantas casas a gente deslocou? 1, 2, 3, correto? Então, fica 3. Só que a gente andou para a direita ou para a esquerda? Nós andamos com a vírgula para a esquerda. Como andei para a esquerda, aliás, desculpa, nós andamos com a vírgula para a direita. E como a gente andou com a vírgula para a direita, o expoente fica negativo, tá? Então, esse número aqui, ó, representado em notação científica, é 2,7 vezes 10 a menos 3. Esse número é positivo ou negativo? Quando eu pergunto em sala de aula, né, a maioria dos alunos responde que esse número é negativo. No entanto, 0,0027 é negativo? Não é, né? Então, esse aqui também não pode ser negativo. O expoente ser negativo só significa que o número é menor do que 1, não significa que ele é negativo, tá? O número só será negativo se o sinal de menos aparecer aqui na frente, né? Então, menos 0,0027 é negativo. Menos 2,7 vezes 10 a menos 3 é negativo, beleza? Caso contrário, expoente negativo só significa que o número é menor do que 1. Então, aqui eu estou só explicando, né, pessoal? Agora, para encontrarmos a mantissa, precisamos andar com a vírgula para a direita. Depois de 3 casas, temos 2,7, o número entre 1 e 10, né? Como deslocamos à direita, o expoente ficará, né? Um acento aqui, menos 3. 0,0027 é igual a 2,7 vezes 10 a menos 3. Para a gente fazer alguns exemplos, né? Tenho aqui. Então vamos lá. A vírgula é o número inteiro, né? A vírgula está aqui ao final. Vou andar 1, 2, 3, 4. Andei 4 casas, achei o número 1,05. Então isso fica 1,05 vezes 10. Como eu andei para a esquerda, né? Fica 4 positivo, beleza? Pessoal, o correto é isso aqui, tá? Você não pode suprimir os zeros aqui. Você pode suprimir esses outros zeros aqui do final. Se o final for tudo zero, você pode ignorar. Mas esse zero aqui, você não pode ignorar ele, né? Porque 1,05 é diferente de 1,5, tá? Então, olha só, se você ignorar esse zero aqui do meio, você escreveria 1,5 vezes 10 a quarta. Esses números são totalmente diferentes, tá? 1,05 vezes 10 a quarta é 10.500. Já 1,5 vezes 10 a quarta é o número 15.000, tá? Então, são números diferentes, tá? Isso aqui é diferente, o correto é esse aqui, beleza? Dando continuidade, né? A vírgula aqui ao final do número, vou mandar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então vai ficar o número 2,775 vezes 10 elevado a 5 casas, né? Vezes 10 elevado a... Desculpa, pessoal, tá ruim aqui, ó. Vezes 10 elevado a 5. Ok? Tá vendo que eu ignorei esses zeros aqui ao final, né? Você pode ignorar eles. Você não pode ignorar se ele estiver aqui no meio, né? Antes de uma casa aqui diferente de zero. 127, como o número, a vírgula aqui ao final, vou andar 1, 2 casas. Então fica 1,27 vezes 10 elevado ao quadrado. O número 18. Número 18, a vírgula está aqui, vou andar uma casa. 1,8 vezes 10 elevado a 1. 3,5. Bom, 3,5 já está entre 1 e 10, né? Então ficaria 3,5 vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas a gente andou? Nenhuma, né? Então, vezes 10 elevado a 0. Olha só, 10 elevado a 0 é 1. 1 vezes 3,5 é o próprio 3,5, correto? Aqui vale ressaltar que 18, 3,5, geralmente a gente não vai escrever isso em notação científica, né? Mas como a gente está aqui treinando, né, como colocar o número em notação científica, eu trouxe também para
vocês tenham todo o conhecimento aí, beleza? Olha aqui, agora, esses aqui, ó, a gente era números maiores do que 10, correto? Até aqui. Então, a gente estava andando com a vírgula para a esquerda. Esses outros números aqui, ó, a gente vê claramente que são números menores do que 10. Então, a gente vai andar com a vírgula para a direita. E quando a gente anda com a vírgula para a direita, o que vai acontecer com a potência? Vai ficar negativa, mas os números continuam sendo positivos. Então, vamos lá. 0,0041. Vou andar aqui, ó, uma casa, duas casas, três casas. Fica o número 4,1. 4,1 vezes 10 elevado. Andei três casas, fica a potência 3, né? Mas como é três casas à direita, vai ficar menos 3. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4. Vai ficar o número 7,1 vezes 10 elevado a menos 4. 4 casas à direita, correto? O número 0,003002. Vamos dar uma, duas, três casas. Então vai ficar 3,002 vezes 10 a menos 3. Pessoal, uma coisa aqui. Quando eu coloco isso em prova, aí quando eu vou corrigir as provas, acontece vários erros que eu vou destacar aqui para vocês, para que vocês não façam isso. Por exemplo, tem um pessoal que quando chega aqui, ele consegue contar as casas certas, só que ele inverte a ordem aqui. Ele vai escrever 2,003 vezes 10 a menos 3. Tá vendo que ele pegou o número e começou daqui para cá? Isso não faz sentido nenhum, tá? Isso aqui está errado. Outra coisa, a pessoa suprime esses zeros. 3,2 vezes 10 elevado a menos 3. Também está errado. Então, pessoal, você tem que respeitar os zeros aqui, ó, que estão depois de uma casa aqui com diferente de zero, tá? A mesma coisa que eu expliquei aqui, ó, tá vendo que 1,05 vezes 10 a quarta é diferente de 1,5 vezes 10 a quarta. Beleza? Dando continuidade, eu coloquei uns exercícios aqui, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Vamos falar. Também vou finalizar aqui e faço em outro vídeo adição e subtração com notação científica, beleza?